2 Coríntios capítulo 11. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ser inferior a esses tais apóstolos. A nova versão Almeida, atualizada, traduz isso aqui como aos superapóstolos. Superapóstolos, é NVT também. Pessoas que se acham acima de todos. E ele diz, os superapóstolos, ele fala, vocês aceitam de boa mente, os toleram. Versículo 6, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de me gloriar. Posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu me gloriarei também. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteia no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender.
mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Glória a Deus. Capítulo um pouco maior, mas nós queremos falar hoje sobre superando as tribulações, valorizando os bons exemplos dos servos de Deus. Valorizando os bons exemplos dos servos de Deus. Quando nós estamos passando por qualquer dor, sofrimento, tribulação, geralmente a nossa memória, ela só lembra das coisas negativas. E geralmente os nossos olhos só se voltam para o que é negativo. Ou seja, quando a gente está sofrendo, a gente geralmente olha para o lado negativo da igreja, olha para os maus exemplos. Às vezes a gente começa a sofrer e a gente começa a fazer coisa errada, e a gente começa a se comparar aos piores, dizendo: eu estou fazendo isso, mas tem gente muito pior do que eu na igreja. Tem pastores e obreiros fazendo coisas terríveis. E nós começamos a olhar o lado negativo da igreja. Se nós queremos superar as nossas tribulações, ser transformados por Deus, santificados por Deus, nós precisamos olhar para os bons exemplos que o Senhor tem no meio do seu povo. Os bons obreiros, os bons pastores, os servos e servas fiéis que estão perto da gente. Nós precisamos olhar para eles. Isso nos inspira, isso nos ajuda. Nós vamos olhar para a gente de Deus e falar: eu quero ser parecido com aquela pessoa, naquela área. Quero crescer, eu quero ser inspirado com a alegria daquele irmão, com a fé daquela irmã, com a perseverança daquele outro. Eu vou olhar para os bons exemplos. Isso me ajuda a superar as minhas tribulações. A igreja de Corinto passava várias situações difíceis, e Paulo no capítulo 11 diz que eles tinham uma facilidade muito grande de acreditar em falsos pastores, falsos apóstolos, e eram pessoas que tinham duas características: se vangloriavam, se orgulhavam, falavam de maneira soberba de si mesmos e arrancava dinheiro do povo. Duas características que parecem que são muito comuns aos falsos pastores e apóstolos. E não se engane, parece, mas não é. O texto diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Não pense que você não vai ser enganado, ou eu. A Bíblia diz: se Deus não estivesse resumindo os tempos, se Ele não tivesse abreviado os tempos, até os eleitos seriam enganados. O Senhor quer abrir os nossos olhos. E Paulo escreve o capítulo 11 dizendo: olha, não olhe para esses homens que se vangloriam, que se comparam conosco, que entraram na igreja naquele tempo e se comparando a Paulo, dizendo que eles eram melhores, até porque eles estavam envaidecidos. Eles só falavam de vitória, só falavam de bênçãos. Nós gostamos, de pessoas que passam para nós uma imagem de superstar, super crente. Isso às vezes atrai o nosso coração. A gente quer aprender o segredo com eles, e geralmente eles cobram caro para poder passar qualquer coisa, até para orar, para ministrar. Amado, o Espírito Santo da verdade vai nos guiar à verdade, e Paulo mostra o exemplo dele. Em primeiro lugar, nós precisamos seguir bons exemplos de fidelidade à palavra. Versículo 4 do capítulo 11, Paulo fala o seguinte. Primeiro ele começa dizendo o seguinte: cuidado para que a serpente não engane vocês, corrompa a mente de vocês. Cuidado para você não seguir aquilo que te agrada, aquilo que alimenta o seu ego, alimenta o seu orgulho. E aí ele diz no versículo 4: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente, ou evangelho diferente, de boa mente vocês toleram. O que Paulo está dizendo é que há uma tendência no coração humano de receber melhor um falso evangelho, uma falsa doutrina. Há uma tendência de receber melhor um falso profeta, porque os falsos profetas falam o que nós queremos ouvir, não o que nós precisamos ouvir. Eles falam de bem-estar o tempo todo. Eles falam de que o problema seu é apenas você ir para a igreja deles e dar o seu dinheiro, que tudo vai melhorar na sua vida. E eles colocam pessoas para dar testemunhos, para poder enganar as pessoas. Eu não estou falando de uma denominação, estou falando de um espírito, que pode estar em qualquer denominação, onde o centro não é Jesus, o centro é o homem. Paulo diz: vocês aceitam pessoas que pregam um outro evangelho, um evangelho humanista, o homem no centro, as bênçãos no centro. Pessoas que vivem assim não sabem passar tribulação. Quando vem a luta, elas ficam desesperadas, porque elas aprenderam a confiar nas coisas visíveis e materiais. E ele diz: vocês estão tolerando pessoas que estão pregando um outro Jesus. A pessoa pode falar em nome de Jesus, usar a Bíblia, pode até ocorrer milagres, mas o Espírito que está agindo ali não é o Espírito Santo, não é o Senhor Jesus, o Jesus verdadeiro. E aí Paulo diz: olha, sigam o meu exemplo. Ele é alguém que permanece na
palavra. Tem gente fiel à palavra. Em todas as gerações, nós teremos uma igreja apóstata, mas nós teremos uma igreja fiel, teremos obreiros fiéis à palavra. Siga a palavra e respeite, e seja encorajado, e observe os bons exemplos de homens de Deus que andam na palavra. Segundo lugar, antes eu quero dizer que a motivação de Paulo para ficar fiel à palavra era manter a igreja pura para encontrar com Jesus. Vocês viram isso no versículo 1? No versículo 2, ele fala: eu tenho zelo por vós, porque eu estou preparando vocês para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Por que Paulo ficava fiel à palavra? Porque ele não queria uma igreja para enriquecer o bolso dele. Ele não queria uma igreja para envaidecer e levantar o ego dele, levantar prédios lindos. Ele estava preparando um povo para morar no céu, um povo para morar com Deus, uma esposa para Jesus. Segundo lugar, nós temos que também observar os bons exemplos de simplicidade e desprendimento. Versículo 7 ao 11, Paulo diz que ele viveu entre os coríntios sem receber um centavo. Ele fala no versículo 7, eu cometi pecado de viver entre vocês humildemente, não aceitando nada. Por que ele diz isso? Porque às vezes quando nós não queremos tirar o bem dos outros, dinheiro dos outros, quando a gente quer viver uma vida de simplicidade, algumas pessoas estranham, algumas pessoas desprezam, porque nós sabemos que as pessoas valorizam muito a aparência. Então você chega num lugar muito arrumado, com um carro novo, as pessoas vão olhar para você e vão admirar, e vão querer te ouvir. E Paulo não se vangloriava com a aparência, Paulo não procurava tirar das pessoas dinheiro e nem aparentar algo para as pessoas. Quando nós queremos aparentar algo, é porque nós temos dúvida de quem nós somos. Quando eu e você usamos as redes sociais para tentar impressionar as pessoas e falar que estamos bem, é porque nós temos dúvida da nossa identidade. Nós precisamos saber quem nós somos. E nós temos exemplos na nossa nação de homens de Deus, mulheres de Deus, que andam assim, com simplicidade e desprendimento. Poderia citar dezenas. Eu tenho 2 pastores que eu presto conta da minha vida a eles, que são pastores, que apacentam o meu coração. Que simplicidade, que nos deixa constrangido. Os carros mais simples, as roupas mais simples, os alimentos mais simples, e pastores de grandes igrejas. Tem gente de Deus, tem gente simples. Exemplo de simplicidade, Paulo fala do versículo 7 a 11, ele fala: olha, eu anunciei o evangelho gratuitamente. Aí você diz: é isso aí, pastor não tem que receber nada de ninguém. Aí você é ganancioso e avarento, você deve se converter. Porque Paulo está dizendo que ele não recebia daquela igreja, não explorava aquela igreja, mas ele tinha igreja sustentando ele para fazer aquilo. Ou seja, ele não precisava enriquecer ilicitamente, ele não precisava explorar, mas ele era alguém mantido pelos fiéis. Mas ele era humilde. Não combina com os servos de Deus uma vida de luxo desnecessário, ostentação. A alguns Deus vai dar uma provisão maior, mas em tudo nós precisamos manter a simplicidade de Jesus e ajudar bastante. Quanto mais ter, mais ajudar os que têm menos, não para comprar salvação, mas para revelar a generosidade do reino de Deus através da nossa vida. Então olhe para os bons exemplos. Tem gente simples, tem gente desprendida, tem homens e pastores da nossa nação de grande projeção, que eu conheço alguns de perto, são simples. Não olhe só os exemplos negativos, senão você vai se aprisionar na frustração. Terceiro lugar, Paulo também mostra que para superar as nossas aflições e tribulações, nós temos que olhar para os bons exemplos de fé e de alegria no meio das maiores adversidades da vida. Paulo, do versículo 16 em diante, ele fala tudo que ele sofreu, ele faz um resumo. Você está passando alguma dificuldade de luta, querido? Você precisa ler de vez em quando como foi a vida do apóstolo Paulo, porque os falsos obreiros e falsos apóstolos ou falsos pastores, eles se vangloriam de contar a história de grandeza, mas o apóstolo Paulo não se envergonha de falar das lutas, das provas, das dificuldades que ele passou. Mas ele não era alguém pessimista, ele não era alguém que vivia falando das suas lutas. Ele até explica que ele diz: olha, eu estou meio que fora de mim. É uma linguagem, irmão. Lógico que ele não estava fora de si, ele estava inspirado pelo Espírito Santo, mas ele está dizendo assim: olha, eu não queria falar isso, mas por causa das circunstâncias eu vou falar para vocês. Eu já passei. E ele começa a descrever, irmãos. Quando a gente lê isso, é um texto que a gente quer até ler rápido, porque a gente fica com medo de ler e falar: Senhor, será que eu vou passar por alguma coisa dessa também?
essa teologia do crente que não sofre, do crente próspero o tempo todo, essa teologia equivocada que está contaminando as nações, não é bíblica. O que Paulo diz aqui, que ele, como um apóstolo tão relevante, levantado pelo Senhor Jesus, ele fala: vocês toleram quem vos escraviza, quem vos esbofeteia, quem vos detenha. Mas no versículo 21 em diante ele fala: olha, mas nós somos fracos, eu quero me gloriar nas minhas batalhas, nas minhas lutas. Quero contar para vocês que eu tenho luta, que eu passei fome, que eu passei por apedrejamento, eu fui castigado, tudo por causa do Evangelho. Ele não se envergonhava do Evangelho, ele era um homem que sofreu por amor a Jesus. O seu sofrimento não deve te afastar de Jesus, deveria te aproximar dele. A tua dor não deveria te tornar uma pessoa frustrada, deveria te tornar uma pessoa mais dependente da graça de Deus e te levar a um lugar de maior intimidade com Deus. Paulo mostra que a vida dele era marcada por sofrimentos e perseguições, mas que a alma dele era feliz em Deus e perseverava em Deus e cria em Deus. Enquanto os falsos apóstolos usam as conquistas para se envaidecer, os verdadeiros homens de Deus não se envergonham de confessar suas limitações, suas lutas, e são exemplos para nós de pessoas que perseveram. Como é bom você ouvir um exemplo de alguém que está passando por uma luta, adorando a Deus, perseverando. Olhe para esses exemplos, não olhe para os exemplos negativos, porque eles vão te frustrar ainda mais. O versículo 27, ele fala sobre: em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Amado, eu penso que nenhum outro apóstolo sofreu tão diretamente como o apóstolo Paulo, mas ele é um exemplo para nós de fé, de alegria, de perseverança. Lá em Tiago, capítulo 5, a Bíblia diz: lembrai da paciência de Jó. As escrituras, amado, a Bíblia, ela foi escrita, não é para você achar uma resposta quando você está precisando, ainda que Deus faça isso conosco, muitas vezes, mas a Bíblia foi escrita para nós nos alimentarmos dela, meditar nela, praticarmos e olhar para os exemplos para receber ali consolação, fé, renovação, santificação, que Hebreus capítulo 11 fala. Olhar para os homens da fé. Onde estão os teus olhos? Às vezes estamos sofrendo, a gente parece que começa a descobrir todo mundo que está sofrendo, e começamos a ficar com uma mentalidade que o mundo é muito ruim, e que a vida é muito ruim, e que ser crente é muito difícil. Querido, difícil é viver sem Jesus nesse mundo. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Tem gente sofrendo muito mais do que eu e você, e que estão muito mais cheios de alegria do que a gente. Nós temos que olhar para os bons exemplos. E em último lugar, também olhar para os bons exemplos de dedicação a pessoas, dedicação ao ministério, dedicação à igreja do Senhor. Versículo 28 em diante, Paulo diz que além das coisas exteriores, pesava sobre ele diariamente a preocupação com todas as igrejas. Um homem que passa por tanta luta, mas ele não vive pensando nas suas lutas. Ele preocupa-se com as igrejas, ele se preocupa com gente, ele se preocupa com gente que está fria, com gente que está afastada, com gente que está passando por algum tipo de escândalo. No versículo 29 ele fala: quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Ao invés de olhar para as coisas ruins no meio da igreja e apenas murmurar e apenas desanimar, nós devemos olhar e orar, nos preocupar com essas pessoas e ajudá-los. Paulo é um exemplo para nós. Paulo é um exemplo para eu e você superarmos as nossas lutas, continuando investindo em pessoas, orando pelas pessoas, não desistindo das pessoas, amando as pessoas, confiando em pessoas, por mais que você sofra. Você percebeu que quando ele fala de sofrimento, ele fala entre falsos irmãos? Está aí. Qual versículo? 26. Entre gentios, entre patrícios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, entre falsos irmãos. Eu e você sofreremos com falsos irmãos, mas isso não é para abater a nossa alma.
Paulo continua amando, orando, servindo ao Senhor, porque ele conhece a Jesus, ele conhece e serve a Jesus. Por isso, ele é um exemplo para nós de dedicação às pessoas e ministério. E é muito tremendo quando ele diz no versículo 30, se eu tenho que me gloriar, eu me gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza. Enquanto os falsos mestres estão se exaltando nas suas grandezas e destacando suas virtudes e força, o apóstolo Paulo nos inspira a saber administrar as nossas fraquezas e não tê-las como desculpa para uma vida abatida, desanimada, uma vida incrédula. Pelo contrário, a nossa fraqueza reconhecida pode se transformar numa dependência de Deus que nos torna fortes. Isso está no capítulo 12, que nós leremos em breve, amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.